falta de aviso não foi aqui no canal. Trae Young finalmente foi trocado, ele não é mais jogador do Atlanta Hawks. O desrespeito caiu sobre ele nessa troca porque Ice Trae foi trocado por nada. O seu desejo foi atendido e após pedir, ele será jogador do Washington Wizards. Ele também protagonizou o primeiro caso de um jogador que escolheu por vontade própria jogar no Washington Wizards. Vamos falar agora da troca envolvendo o maior nome do século na organização Atlanta Hawks. Ele foi trocado por preço de banana e vamos falar disso agora mesmo. Se inscreve, curte e compartilha porque vai começar mais um vídeo no canal do QD. Sem enrolações, vamos falar sobre o assunto Trae Young. Há algumas semanas eu fiz um vídeo nesse canal onde eu comparava o time com e sem Trae Young em quadra. E quando Ice Trae estava em quadra, a Atlanta tinha uma das piores defesas, se não a pior defesa da liga. O ataque não progredia tanto, mas era nítido que sob o comando de Jalen Johnson, o Hawks jogava bem melhor se comparado ao time com o Trae Young em quadra. E na minha cabeça, isso era uma coisa certa a se fazer, até porque se um jogador entra e impede que o seu time jogue bem, o certo é negociá-lo. E mesmo que Trae Young seja uma estrela, se ele está interrompendo o funcionamento do time, o certo é trocá-lo. E quando eu fiz esse vídeo, eu tive muito cuidado para falar sobre Trae Young e defender essa ideia de que talvez o Hawks poderia deixar o time nas mãos de Jalen Johnson, porque Trae Young é um dos caras mais amados da NBA. Muito por conta do seu estilo debochado, suas comemorações, seu estilo gelado dentro de quadra e até mesmo aquela rivalidade com os Knicks fez o seu hype aumentar ainda mais. E na última terça-feira veio à tona de que Trae Young e seus agentes estariam trabalhando para uma troca envolvendo o jogador. A quarta-feira amanheceu e se estendeu durante o dia cheia de rumores. Entre destinos e preferências, Atlanta finalmente atendeu o desejo de Trae Young. O jogador tinha como preferência jogar no Washington Wizards e o seu desejo foi atendido. E na noite de quarta-feira, Atlanta enviou Trae Young ao Washington Wizards e recebeu CJ McCollum e Corey Kispert. Isso mesmo, o maior ídolo da história recente da organização Atlanta Hawks foi trocado por dois pedaços de nada. E eu falo isso com todo o respeito do mundo a CJ McCollum, mas em uma liga onde qualquer jogador pode ser trocado por várias escolhas de primeira rodada, como eu já cansei de falar isso aqui no canal, a Atlanta acabou recebendo dois jogadores para abater o salário de Trae Young e mais nada. Mas em defesa do Atlanta, eles até gostariam de receber escolhas de primeira rodada. Mas por outro lado, a franquia do Washington Wizards estaria pegando uma estrela lesionada, com um valor atual bem baixo e com um contrato altíssimo. E com todos esses empecilhos, acabou que o Atlanta não recebeu nenhuma escolha de draft por Trae Young, nem de segunda, nem de primeira rodada. Sua eficiência até diminuiu nos últimos meses, mas ainda estamos falando de Trae Young. E mesmo que ele não seja um cara conhecido por sua defesa, ele ainda é um dos playmakers mais inteligentes que já jogou nessa década. Corey Kispert pode até acabar servindo para esse time, mas eu não vejo CJ McCollum sendo um Atlanta Hawk por muito tempo. Se você aí me questionar e me perguntar qual seria o melhor destino para CJ McCollum, eu acredito que um retorno para Portland seria a melhor coisa para ele no momento. Eu não vejo ele tendo espaço nesse bom e novo Atlanta Hawks, então eu acredito que uma volta para Portland seria um ótimo passo na carreira dele. E aí a franquia e jogador pode decidir se ele sai do time por dispensa ou por troca. Claro, isso aqui eu tô falando caso CJ McCollum realmente saia de Atlanta. Ainda nada foi comentado sobre isso e eu tô dando apenas a minha opinião. Um retorno para Portland seria muito bom para ele e ele estaria reunido de Damian Lillard, que ainda está lesionado e na próxima temporada jogará por Portland mais uma vez. E o que eu li sobre o Atlanta Hawks após eles enviarem Trae Young para o Washington é que o time agora vai buscar ter uma identidade defensiva. E essa é uma atitude que eu gosto bastante. Como eu já falei aqui, ataque vence jogos, mas defesa vence campeonatos. E ontem mesmo saiu de que eles iriam com força atrás de Anthony Davis. Mas hoje veio a notícia de que Anthony Davis teve uma lesão na sua mão e ele perderá vários meses por lesão. Então Atlanta Hawks, os torcedores do Atlanta Hawks já podem agradecer porque esse cara de vidro não vai parar em Atlanta.
Mas sim, ver esse time do Atlanta Hawks com um mercado tão baixo como é na NBA, priorizar a defesa me deixa muito animado com o futuro da franquia pelos próximos anos. Então estarei torcendo para esse Atlanta rechear o time com bons defensores, porque o núcleo é muito bom. Dá para ter um time vencedor se você vai construir em torno de Jalen Johnson, se lá você já tem Dyson Daniels, um dos melhores defensores da liga. Você tem também Nickeil Alexander Walker, que está fazendo uma ótima temporada e é forte candidato ao prêmio de jogador que mais evoluiu. E você também tem Zaccharie Risacher, que mesmo não jogando tão bem como o Atlanta esperava, ele ainda pode evoluir. Então, com a saída de Trae Young, tomara que Zaccharie Risacher apareça mais e comece a jogar bola. Mas vamos voltar a falar sobre Trae Young. E para quem não se lembra, Trae Young foi o cara que foi trocado por Luka Doncic na noite do draft. Atlanta tinha a escolha de número 3, acabou selecionando Luka Doncic e mandou ele para Dallas. Dallas acabou selecionando Trae Young e ele veio a ser jogador do Atlanta Hawks. Então, o cara que foi trocado por Luka Doncic na noite do draft acabou virando CJ McCollum e Corey Kispert. E tá todo mundo se perguntando por que será que o Atlanta fez isso. Tudo bem que tem aquelas coisas que eu falei sobre o contrato e sobre a sua saúde. Mas aqui eu acho que acabou sendo mesmo gratidão. A Atlanta acabou atendendo o pedido de Trae Young, que queria ser jogador do Washington Wizards. Eu acho que aqui foi mais como tipo, obrigado pelos serviços prestados. Mas vamos combinar, né, Atlanta? Bem que vocês poderiam ter saído pelo menos com uma escolha de draft. Tudo bem, o valor de Trae Young estava baixo, mas sair de mãos abanando é demais. Esse Trae Young acabou se tornando o primeiro caso conhecido de um jogador desejar jogar em Washington. Em mais de 70 anos nessa indústria vital chamada NBA, eu nunca vi nenhum jogador manifestar o desejo de jogar pelo Washington Wizards. Sem querer ofender os torcedores, mas vocês sabem que isso é verdade. Trae Young deixa Atlanta com médias de 25 pontos por jogo e 9,8 assistências de média. Em 8 temporadas, ele foi 4 vezes All-Star e esnobado no fim de semana das estrelas umas 2 ou 3 vezes. E antes dessa temporada atual, ele vinha tendo 3 temporadas consecutivas, onde ele terminava o ano com médias de mais de 10 assistências por jogo. Trae Young sempre foi um playmaker nato. Esse Trae Young é o líder da franquia em bolas de 3 e em assistências. Ele também é o 6º maior pontuador da organização Atlanta Hawks. Trae Young levou a franquia a 3 participações em playoffs e chegando à final de conferência em uma oportunidade, onde acabou perdendo para o Milwaukee Bucks, que naquela oportunidade acabou se consagrando campeão da NBA, vencendo o Phoenix Suns na final da liga. Com certeza ele está deixando a Atlanta sem mágoas e com muito agradecimento. E também a cidade ama Trae Young. E mesmo a Atlanta não ter conquistado nada sobre o comando de Trae Young, ele foi o responsável por ter colocado a franquia no mapa. Enquanto muitos desrespeitam e desmerecem Trae Young, eu peço encarecidamente que coloquem um pouco de respeito sobre o meu mano Trae Young. E o que falar do novo Washington Wizards? E antes de falar como ele vai se sair nesse bom e novo time do Washington Wizards, precisamos nos atentar a algumas coisas. Primeiramente, a saúde de Trae Young. O jogador tem um problema no quadril e inclusive está lesionado no momento. E o que é dito nos bastidores é que talvez Trae Young não jogue pelo Washington Wizards nessa temporada de 2025 e 2026. As notícias dizem que a franquia está cautelosa com a saúde do seu mais novo armador. Mas eu acho que eles vão meter esse caô para focarem na coisa mais importante para o Washington nessa temporada, que seria uma boa escolha de draft no próximo recrutamento da NBA. Outra coisa a ser mencionada é se Trae Young vai ficar em Washington por muito tempo. Afinal, Trae Young tem uma player option no seu contrato para a próxima temporada. E trazendo para o português, ele tem a opção de seguir com o contrato atual na temporada seguinte. E aí ele estaria recebendo uma bagatela de 48 milhões de dólares. Caso franquia e jogador se acertem, Trae Young pode abdicar desse salário. E aí ele estaria podendo renovar com o Washington por muito mais tempo. Jogadores geralmente fazem isso em seu último ano de contrato, o que pode ser o caso de Trae Young.
e ele poderia dar mais flexibilidade no teto salarial para a franquia construir um time melhor. A atitude correta, caso o Trae Young queira permanecer no Wizards, é rasgar esse contrato de 48 milhões e assinar um novo contrato com a franquia Washington Wizards, possibilitando o time a contratar novos jogadores. Nada foi dito sobre uma extensão contratual entre Trae Young e o Washington Wizards, mas se foi desejo do jogador jogar em Washington, eu acho muito difícil que ele assine com uma outra franquia quando o mercado abrir. Podemos estar diante da nova era em Washington, liderada por Trae Young e por diversos bons jogadores que eles já têm por lá. O time tem Tre Johnson, ala armador que foi draftado no último draft. Eles também têm o armador Bud Carrington, que é muito promissor também. E os alas Bilal Coulibaly e o grande e craque de bola desse cara eu gosto demais, estou falando de Keyshawn George. E não podemos esquecer de Alex Sarr, que vem fazendo uma ótima temporada e ele é um cara que é forte candidato ao prêmio de MIP, jogador que mais evoluiu na temporada. O futuro ainda é incerto para esse novo Washington Wizards, mas vamos esperar pelos próximos capítulos. E se esse casamento entre Trae Young e o Washington Wizards der certo, eu posso vir aqui e estar fazendo um novo vídeo para falar sobre a profundidade desse novo elenco do Washington Wizards. Ainda estamos no começo, mas muita decisão será tomada daqui para frente. E é isso aí, o vídeo de hoje vai chegando ao fim. Infelizmente não consegui gravar esse vídeo no dia seguinte da troca, mas acabou saindo nessa hora, na hora que deu. Então vai me dizendo aí o que você achou dessa troca envolvendo o Trae Young. Eu já esperava ela e ela finalmente aconteceu. Me diz aí se você acha que o Washington Wizards é um bom destino para Trae Young e se esse casamento vai dar certo. E se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Se você ainda não deu like, vai dando like aí, que isso é de graça. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do QD, que você estará fortalecendo não somente a mim, mas toda a comunidade do basquete no Brasil. Me chamo Kleber, você está no canal do QD e eu tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Tamo junto.